passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua. Simplificação de frações. É um conteúdo dado, geralmente no sexto ano, em alguns casos até no quinto ano, é ensinado esse conteúdo aqui. Infelizmente, muitos alunos, seja do sétimo, oitavo, nono e até do ensino médio, têm dificuldade em fazer uma simplificação de frações. O que é uma simplificação de frações? Para que serve uma simplificação? E como é feita uma simplificação? Nessa aula aqui, você vai aprender tudo isso. Eu imagino que definitivamente você vai aprender como fazer simplificação de uma fração, ok? Então fique comigo aqui, que até o final da aula você vai aprender de uma vez por todas essa pedrinha no sapato de muitos alunos. Então vamos lá, ó. Antes de começar, antes de fazer essas contas aqui, esses cálculos dessas questões, eu vou fazer aqui uma teoria explicando primeiro o que é uma simplificação. Então, preste atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui duas figuras para você entender melhor, ok? Bem, aqui estão as figuras de dois círculos e eu dividi um círculo em 4 partes e outro círculo em 8 partes iguais. Vamos pensar numa pizza. Inclusive, a primeira pergunta que eu faço para os alunos do sexto ano, quando eu dou esse conteúdo, é perguntar: você prefere comer 1/4 de uma pizza ou 2/8 de uma pizza? A maioria responde: eu quero 2/8, porque é maior, né, professor? Então, veja o engano que eles cometem. Olha só, se eu como 1/4 de uma pizza, vou pegar uma das 4 partes dessa primeira pizza aqui, tá certo? Então eu comeria, por exemplo, essa daqui. Agora, quando eu disse 2/8, eu não estou pegando 2 pedaços de 8. Então, sempre lembrando, tá, gente? Ó, vou escrever aqui, ó. 2/8 numa fração significa que eu estou pegando 2 partes ou 2 fatias do total de 8. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se é 2/8, eu estou pegando esses 2 pedaços, esse pedaço mais esse pedaço. Agora, dá uma olhada na figura 1 e na figura 2. Essa parte que está em azul, que eu colori, não é o mesmo? Não é a mesma quantidade? Então, 1/4 de uma pizza não é a mesma coisa que 2/8 da mesma pizza? Então, essa é a ideia, é a alma da simplificação. Então, vamos ver, ó, 2/8 eu posso dizer que é igual a 1/4? Sim, representa a mesma coisa. Mas o 2/8 é um número diferente, né, professor? Sim, é um número diferente, claro. Mas aí é que entra a teoria da simplificação, gente. Simplificar significa tornar mais simples. Então, ó, observe que aqui em cima tem o 2 e aqui embaixo o 8, né? O numerador é 2, o denominador é 8. Bom, então eu posso dizer que o 2/8 é uma fração equivalente ao 1/4. Para não falar que é igual, né? Ela é equivalente. Por quê? Por que eu não falo igual? Porque o 2 é diferente de 1 e o 8 é diferente de 4. Então eu falo, são frações equivalentes. Ou seja, o resultado é o mesmo. E como é que eu faço essa equivalência? E como é que eu simplifico uma fração equivalente? É assim, ó. Você tem que pensar num número, num divisor, que dê para dividir por 2 e por 8 ao mesmo tempo. Não pode ser valores diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, o único número que eu posso dividir é o próprio 2, ó. Se o 2 dividir por 2 vai dar 1. Então, vamos lá, aqui em cima, ó. 2 sobre 8. O 2 dividido por 2 vai dar 1. O 8 dividido por 2 dá 4, ó. Então, sobrou quem? Sobrou 1/4. Tem como simplificar mais? Não tem. Então, o 1/4 é a última fração que eu encontro sem poder continuar a divisão, a simplificação. Quando eu chego nesse resultado, eu chamo essa fração aqui, ó, ela está na forma irredutível. Ou seja, o que quer dizer fração na forma irredutível? Significa que é uma fração que eu não consigo reduzir mais que isso. É a menor fração que eu posso formar com esses dois algarismos aí. Entenderam? Tem que ser 1? Não precisa ser 1. Podia ser uma fração equivalente, por exemplo, a 3/4, né? 3/4. Ó, 3/4 já está na forma irredutível,
Porque eu não consigo dividir o 3 por um número que não seja ele e o 4 pelo mesmo número, não dá. Tá? O 4 eu consigo dividir por 2, mas o 3 eu não consigo. O 3 eu consigo dividir por 3, mas o 4 eu não consigo. Então, não existe mais uma maneira de reduzir essa fração. Então, ela está na forma irredutível. Beleza? Entenderam, pessoal? Então, esse é o conceito de uma fração equivalente. Eu vou apagar aqui, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar aqui mais metade da primeira aqui, mais um quarto aqui. Bom, então, o que eu completei aqui? Essa parte em azul é metade, ou seja, meia pizza. Eu estou comendo 2 pedaços, ó, eu estou pegando 2 pedaços do total de 4, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar mais essa parte aqui, ó. Bom, eu peguei quantas partes aqui? Então, eu peguei 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei 4 partes do total de quanto que eu tinha aqui? Total de 8. Tá? Então, na primeira pizza aqui, eu peguei 2 pedaços de 4. E na segunda aqui, eu peguei 4 pedaços de 8. Então, vamos lá, ó. Ambos são frações equivalentes, concorda? Porque ambos eu peguei, se você olhar na figura, eu estou pegando a mesma quantidade de um, a mesma quantidade do outro. Então, são frações equivalentes. Muito bem. Agora, 2 quartos aqui, ó, eu consigo simplificar? Eu consigo tornar ela mais simples? Claro que sim, né, gente? Ó, se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também, é possível, não é isso? Olha, então, ó, se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. Ou seja, meia. Ah, então, quer dizer que 2 quartos é igual a meia? Sim, é meia pizza. Então, essa é a ideia de uma fração, gente, para quem não está muito acostumado. E o 4/8 também é uma fração equivalente? Sim, porque, ó, agora entra uma mancadinha. Se eu quiser dividir inicialmente por 2, eu posso. Mas aqui nesse caso, gente, seja mais esperto. Ó, vamos cortar caminho aqui. O 4 não dá para dividir por 4? Dá. O 8 também não dá para dividir por 4? Também dá. Ah, então vamos fazer isso. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. Ó. Chegamos no mesmo resultado aqui. E claro, meio é uma fração irredutível. Ou seja, não dá para simplificar mais que isso. Entenderam, pessoal? Essa parte aqui é muito importante para a gente resolver essas questões aqui agora. Beleza? E, claro, você não vai ter que fazer desenho toda hora de fração. Imagina você fazer o desenho desse exercício F. Ó. Você divide uma pizza em 400 pedaços e vai comer 20. Isso não tem como. Eu só fiz esse desenho aqui para tornar mais simples essa aula aqui. Bom, então agora vamos fazer essas questões aqui. Eu vou dar uma apagada aqui. Muito bem, vamos fazer aqui então a questão A. A questão A diz o seguinte, que é 10 sobre 18. Bom, vocês já perceberam, né? Quando os dois são pares, já pode sim, pensar em dividir por 2. Não é isso? Ó, então vamos pegar aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. 18 dividido por 2 vai dar 9. Olha, é muito importante você saber tabuada aqui nesse caso, tá? Quem não souber tabuado vai sofrer para fazer uma simplificação. Vai ter que montar a tabuada e vai demorar muito. Bom, então resultou no que essa fração? 5 nonos. Bom, é possível simplificar essa fração? Não dá, né, gente? O 5, que é um número primo, ele não dá para dividir por nenhum outro número, a não ser ele mesmo ou 1. Mas no caso de simplificação, dividir por 1 não tem efeito nenhum. E o 9 é possível dividir por ele mesmo, por 3 e por 1 também. Mas aí nenhum deles vai dar para dividir ambos aqui pelo mesmo número. Então, os 5 nonos já é uma forma irredutível, certo? A questão B. Questão B aqui, ó, tá 6 sobre 14. Olha, essa também não tem jeito. É par, dá para dividir por 2. Por 2 vai dar 3 aqui, por 2 vai dar 7 aqui, ó. Gente, sempre lembrando, ó, muita gente fala assim, ah, professor, aqui eu posso dividir por 2, aqui eu posso dividir por 7. Não. Tem que ser o mesmo número sempre, tá? Se eu dividir aqui em cima por 2, embaixo tem que ser por 2 também. Mesmo que ele seja possível dividir por um outro número, ok? Então, por 2 aqui vai dar 3 sétimos. 3 sétimos. É possível simplificar mais que isso? Não dá, né, gente? Ó, o 3, ó, fica esperto. Toda vez que aparecer um número primo, vai ser mais ou menos dessa forma aqui, ó.
Ah, o que é um número primo, professor? Olha lá, gente. Número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Guarda isso. Então, por exemplo, o 1 não entra na jogada, tá? O número primo é composto apenas por números naturais, que é um número acima de 0, e inteiros. Então, o 2 é um primo, o 3 é um primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 9 não é primo. 9 por quê? 9 dá para dividir por ele e por 3 também, tá? Então não é um número primo. O 11 é um número primo, e assim vai, tá? Você pode até brincar e montar a sua tabela de números primos. Muito bem, então dá 3 sétimos aqui, não tem como reduzir. Vamos para a C. A C é a questão 11 sobre 14. Gente, aqui está complicado, né? Por quê? Não tem como simplificar isso aqui. Apareceu um número primo, não foi? Quem é o número primo aqui? É o 11, porque o 14 não é. Porque 14 dá para dividir por 14, por 7, por 2, né? Então não é primo. Nesse caso aqui, ó, você vai ter que fazer o seguinte. Eu tenho 11 que é o número primo, não dá para dividir por mais ninguém. O 14 é possível. Agora, o 14 dá para dividir por 11? Também não dá. Então, o 11 sobre 14 já está na forma irredutível, não tem como reduzir mais. Então, ela já está na forma irredutível, tá? Então, essa é uma mancadinha aqui, hein? A D tem uma particularidade, gente. Olha só que interessante que é. Isso aqui você vai adquirir com a experiência. 36 e 72. Observaram que o 72 é o dobro de 36? Nesse caso aqui, ó, eu não consigo dividir o 72 por 36, eu consigo. O 36 eu consigo dividir por ele mesmo, dá, lógico. Então, ó, 36 dividido por 36 dá 1. 72 dividido por 36 dá 2. Aí chegou aqui no meio, certo? Olha só que interessante que é. Mas aí algum aluno fala assim, professor, mas e se na hora lá eu não perceber que um é dobro do outro? Bom, aí você vai fazer o seguinte, ó, que eu vou estender então essa questão aqui, ó. 36 dividido por 72. Se você tem essa dificuldade, vai dividindo por 2 aqui, ó, que ambos não são pares. Bom, então 36 dividido por 2 vai dar 18. 72 dividido por 2 vai dar 36. Ainda continua par, então dá para dividir por 2 ainda. 18 dividido por 2 vai dar 9. 36 dividido por 2 vai dar 18. Gente, estou fazendo essa conta de divisão de cabeça. Quem tiver essa dificuldade, faz do lado aí, não tem problema nenhum. Agora, quem tiver dificuldade de fazer cálculo de divisão, é preciso que você assista uma das aulas minhas de matemática básica, tá? E dentre a lista de matemática básica, eu tenho lá uma aula especificamente sobre operações de números inteiros e decimais, tá? Vai lá então. Bom, então continuando aqui. Por 2 eu não consigo mais. O 2 eu consigo dividir o 18, mas o 9 não dá. Mas o 9 dá para dividir por 3, né? Vamos dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. Ainda dá por 3? Ainda dá por 3, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 dá 2. Olha só, cheguei no meio também. O mesmo resultado aqui. Entenderam? Então, quem não sabe fazer direto, vai fazendo por partes. Mas vai demorar um pouco mais, mas vai conseguir fazer. Vamos para a E agora. A questão E, 10 sobre 100. Esse caso aqui, gente, é um dos casos mais simples que tem, tá? Quando o numerador e o denominador terminam em 0, você vai fazer o seguinte. Então, esse 0 você pode cortar com esse 0. Ok? Então, vai ficar quem aqui em cima? Vai ficar 1 sobre 10. Olha que facilidade. Tá? Dá para dividir mais? Não dá, porque já chegou no 1 aqui. Quando um dos elementos aqui, seja do numerador ou do denominador, chegou no 1, não tem mais jeito, tá? Já está na forma irredutível. A F agora. F, a mesma coisa, só que aqui está 20 sobre 400. Aqui também terminou em 0. Então corta um 0 aqui, corta um 0. Ficou o quê? 2 sobre 40, não é isso? 2 sobre 40. Mas ainda dá para simplificar mais. Como ambos são pares, já vou dividir por 2 direto aqui, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então essa fração aqui vai ficar 1/20. Ok? Não tem como reduzir porque já chegou no 1 aqui. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha,
Se alguém ainda assim com essa aula ficou com dúvida, escreve aí para mim, gente. Pode me enviar outras frações aí, para que eu, de repente, na primeira oportunidade, eu fazer para vocês. Beleza? Entenderam? Agora, se você entendeu, achou que valeu a pena a aula, então deixe seu like aí, deixa feita a sua inscrição e convide seus amigos, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, convide para eles virem conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado para que vocês entendam integralmente cada exercício exposto aqui. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!